Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi. Você está no meu canal de resolução de exercícios de cálculo. Hoje nós vamos resolver um limite lateral, que é o calcular o limite de uma função f de x, quando x tende a 1 pela direita. Onde a função f de x é definida em partes por f de x igual a 2x menos 1 se o x for menor que 1, e x mais 1 se o x for maior ou igual a 1. E depois de calcular, representar graficamente. Então o que nós vamos fazer é calcular, o cálculo é bem simplesinho, e fazer um gráfico para mostrar o que acontece nesta função. Tá? E depois já comentar também o que acontece se o x tendesse a 1 pelo lado esquerdo. Bem, primeiro vamos calcular o valor limite dessa função. Perceba quando você diz que o x tende a 1 pela direita, o que você está querendo representar é isso. Tá? Você imaginar essa função f de x em um sistema de eixos, dizer que o x tende a 1 é dizer que os valores de x estão próximos de 1, estão no intervalo aqui, né? Pelas definições de épsilons e delta, seria 1 mais delta e 1 menos delta, o nosso intervalo, né? De amplitude 2 delta, em que os valores de x estão aqui dentro. Se você diz que o x tende a 1 pela direita, o x está nesse lado aqui. Então o x está se aproximando de 1 pelo lado direito. A gente representa isso por 1 com um sinalzinho de mais aqui. Pelo lado esquerdo, se você disser que o x se aproxima de 1 pelo lado esquerdo, você vai colocar 1 com um sinalzinho de menos. Perceba que não é uma soma ou subtração, né? É um sinal para indicar o lado direito, que os números positivos estão do lado direito, e um menos, porque os números negativos estão do lado esquerdo. Então representa aí, através desse sinalzinho de mais ou de menos, né, se o x que você está usando está do lado direito ou do lado esquerdo de 1. Bem, só que se o x está do lado direito, o x é maior que 1. Se o x é maior que 1, então os valores de x que nós estamos usando pertencem a esse intervalo. E a nossa função f de x é o x mais 1. Tá? Então este limite aqui, que é o limite quando x tende a 1 do lado direito, ou seja, x é um valor maior que 1, né? Está do lado direito de 1. Tá? Então se o x é um valor maior que 1, a sua função é x mais 1, então esse é o limite da função x mais 1. Que é um limite simples, né? Se o x tende a 1 e essa função é uma função contínua, né? Uma função com domínio real, né? Não tem nenhuma restrição para usar o x igual a 1, basta substituir 1 mais 1 igual a 2. Então esse é o valor limite da função. Só que ele pede para representar graficamente, né? E para representar graficamente eu vou ter que fazer dois gráficos. Um gráfico para x menor que 1 e um gráfico para x maior ou igual a 1. Vamos fazer esses gráficos, né? Como são retas, né? Uma reta fica definida por 2 pontos, eu vou pegar aqui um primeiro intervalo. Ó, se o x for menor que 1 e se o x for maior ou igual a 1, tá? E construir uma tabelinha para cada um desses casos, com valores de x e de y. Aí eu represento o gráfico da função e mostro o que acontece quando x tende a 1 pelo lado direito. X menor que 1. 1, 0. 2 pontos são suficientes. Lembra que o gráfico é o gráfico de uma reta, né? 2 pontos definem uma reta. X maior que 1. 1, 2, tá? Se o x for menor que 1, fala, peraí, o número 1 aparece nos dois? Aparece. O que vai ser representado graficamente, o sinal de menor ou maior ou igual, é a bolinha. Lembra que são semirretas, né? E a extremidade dessa semirreta vai ter uma bolinha vazia no caso da primeira e uma bolinha cheia no caso da segunda. Mas eu tenho que saber onde eu vou colocar essa bolinha. Eu vou colocar essa bolinha no x igual a 1, tá? Então nesse caso aqui, que é o primeiro, 2x menos 1, se o x for 1, eu vou ter 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Lembra que o x menor que 1 é a primeira função. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1.
Se o x for 0, 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Eu tenho 2 pontos aqui para fazer o gráfico dessa primeira parte da função. Se o x for maior ou igual a 1, se o x for 1, né? Lembra, x maior ou igual a 1 é essa função, né? Se o x for 1, 1 mais 1, 2. Se o x for 2, 2 mais 1, 3. Então eu posso representar aqui, né, graficamente, o que acontece aqui no meu limite, tá? Vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2. Então 0, 1, 2. Meu primeiro gráfico, perceba que o número 1 é um divisor, né? O número 1 divide aqui. O número 1 divide meu gráfico em partes. Vou ter o lado esquerdo que o x é menor que 1, o lado direito que o x é maior que 1, tá? Então aqui eu vou ter o número 1 como um divisor, tá? Se o x for menor que 1, quando o x for igual a 1, y igual a 1. Então vou marcar aqui o número 1, né? Ó, número 1, 2, menos 1. São os valores que aparecem em y. 1, 2, 3 aqui também, tá? Se o x for 1, o y é 1. Isso aqui é a extremidade dessa semirreta. Vou colocar nesse ponto, x igual a 1 e y igual a 1, uma bolinha vazia. Se o x for 0, o y é menos 1. Se o x for 0, o y é menos 1. Então, vou ter uma semirreta passando por aqui, ó. Tá? Esse aqui seria o gráfico dessa primeira parte. 2x menos 1 se o x for menor que 1. Então, uma reta, uma semirreta crescente que para aqui. Se o x for 1, o y é 2 na segunda parte. Se o x for 1, o y é 2. E aqui é maior ou igual. Então, a bolinha cheia. Se o x for 1, o y é 2. Aqui é uma bolinha cheia. Tá? E se o x for 2, o y é 3. Então, se o x for 2, o y é 3. Tem um outro ponto aqui. Então, essa aqui é a minha outra, né? Minha outra semirreta. Tá? Então, nós estamos representando aqui graficamente o que seria o x menor que 1, esse gráfico aqui. O x maior que 1, esse gráfico, né? E o que é o seu limite quando o x tende a 1 pela direita? Ó? Quando o x tende a 1 pela direita, ele está se aproximando aqui, ó. Tá? Ele está próximo desse ponto e ele sobe e vai encontrar esse gráfico. Então, quando o x tende a 1 do lado direito, o y se aproxima de 2, tá? Então essa seria a representação. Se fosse do lado esquerdo, ele encontraria esse gráfico e se aproximaria de 1. Então o nosso limite lateral aqui, quando x tende a 1 pelo lado direito, é igual a 2, tá? Espero que tenha entendido a explicação. Tenha gostado da resolução. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar no comentário. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Tem um botãozinho para se inscrever. Muito obrigado.